meus amores, tudo bem com vocês? Iremos iniciar mais uma rotina de estudos. E para iniciar a nossa aula, vocês irão abrir o módulo na página 38, na disciplina de língua portuguesa. Iremos fazer a leitura de 2 trechos retirados do texto Cheio de Cultura que vocês leram na aula passada. E através desses textos, iremos responder alguns questionamentos e compreender o conteúdo de pontuação, o uso de parênteses e vírgula. Então, acompanhe a leitura comigo. Trecho 1. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Continuando a leitura, iremos para o trecho 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Então, vocês observam que nesses 2 trechos tem partes destacadas que foram escritas entre parênteses. E como vocês podem observar, esses trechos entre parênteses, eles são usados para complementar a frase que foi escrita. Então, para dar uma informação a mais do que o texto em si já está dizendo, certo? Então, geralmente ele é usado para explicar algo, explicar o significado de alguma palavra, ou para acrescentar informações sobre a palavra anterior, como vocês estão vendo aí. E é através desses pequenos trechos que nós acabamos de ler que nós vamos responder as próximas questões da atividade. Vamos lá? Então, agora na letra A, nós vamos dizer a que está se referindo as frases que estão entre parênteses. Então, eu tenho aí a primeira frase, que fala uma herança dos índios. O que é que no texto está sendo falado que lá explica que é uma herança dos índios? Então, como vocês podem ver lá, que nos pratos típicos, o peixe pirarucu. Então, o peixe pirarucu é de origem indígena, É um prato de origem indígena. Então, vocês irão escrever aí dentro do quadro onde tem o nome referência. No segundo quadro, eu tenho influência da região Nordeste. O que é a influência da região Nordeste? Os pratos típicos que vocês acabaram de ler: bobó de camarão, vatapá, carne de sol com macaxeira. E mexilhões cozidos, você irá escrever na frente qual é a referência desse termo em destaque. É o prato sururu de capote, como vocês viram lá no texto também. Então, quando vocês acabarem de preencher a tabela, sua tabela precisa estar com as informações igual a essa que vocês estão vendo aí na telinha do celular. Então, como vocês observaram no texto, eu quero saber qual é a função desses termos em destaque. Será que é acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior? Ou é apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior? Qual seria a resposta correta? Se você disse a primeira opção, você está correto. Muito bem. Então, acrescentar uma informação ou explicação que está referente à palavra ou à expressão anterior. Muito bem. Sinal de que você compreendeu para que serve o uso do parênteses. Agora, na letra C, eu quero saber qual foi o sinal de pontuação usado que separou esse termo em destaque de todo o restante do texto. Como vocês viram lá, qual foi o sinal? Isso mesmo, o uso dos parênteses. Então, acompanhe aí e vamos fazer a leitura desse pequeno trecho aí que está no final da nossa página. Dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Então, como vocês puderam perceber, esse termo em destaque aí, entre parênteses, ele pode vir também acompanhado de vírgulas, entre vírgulas. O nome desse termo é aposto. Por quê? Porque ele aparece para propor uma explicação da frase ou da palavra anterior. Agora, vamos para a página 39, começar a responder a questão 2.
Na questão 2, nós vamos identificar qual parte da frase é o aposto e qual é a palavra ou expressão que o trecho em destaque está se referindo. Lembrando que nós vamos sublinhar a parte que se refere ao aposto e circular a palavra ou expressão que o aposto se refere, ok? Então, vamos ler a frase da letra A. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música, são fortes o forró e o baião. Então, qual é a parte aí que identifica o aposto? Então, está fácil de descobrir, né? O aposto é essa parte que está aí dentro do parênteses. Então, você vai passar um tracinho embaixo de toda essa frase que está entre parênteses. E esse aposto está se referindo a que parte da frase? Artesanato feito à mão, que foi a parte aí que eu circulei. Muito bem. Vamos para a frase da letra B. Considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Já nessa frase, eu tenho 2 apostos e 2 palavras em que os apostos se referem. Vamos observar? O aposto na primeira parte da frase é portugueses, italianos e japoneses. Na segunda parte da frase é Virada Cultural e a Bienal do Livro. O primeiro aposto se refere a imigrantes e o segundo aposto se refere a eventos. Agora a frase de letra C. Vamos ler? E ainda há Macumba, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia, com tradição no artesanato. Então, vamos sublinhar aí o aposto e vamos circular a palavra que ele se refere. Pronto, assim finalizamos a nossa questão 2. A nossa questão 3 ficará por conta de vocês. Eu tenho aí algumas frases onde vocês irão criar um aposto para essas frases, colocando esse aposto entre parênteses ou entre vírgulas. Um exemplo, eu vou dar só o exemplo da questão A e vocês finalizarão até a questão F. A culinária nordestina é rica em temperos. Como ficará essa frase se eu colocar o meu aposto? A culinária nordestina, principalmente na Bahia, é rica em temperos. Observe aí que o aposto que eu acrescentei na frase está entre vírgulas. Estão vendo? Principalmente na Bahia. Então, agora vocês irão criar apostos para essas frases seguintes aí. Muita atenção, capricho, eu estou aguardando o retorno. Agora vocês irão lá no nosso livro de atividades, na página 16, que também irão responder sobre o mesmo conteúdo, esta página aí de atividade. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estou à disposição de vocês. Finalizando a atividade do livro de atividades, vocês retornam para o módulo grosso na página 40, onde vocês irão ler um texto, que nesse texto tem algumas palavras em destaque. Dessas palavras em destaque, vocês irão escolher apenas uma para vocês criarem um verbete de dicionário com esta palavra. Esse verbete que vocês irão criar, vocês irão copiar no caderno, não esquecendo que a atividade no caderno inicia pelo cabeçalho. Siga as orientações aí da página 40, crie o seu verbete no caderno e me envie a foto. Essa atividade será avaliada, por isso eu preciso do retorno. A nossa aula termina por aqui. Um beijo e um abraço bem apertado.